Fala galerinha, beleza? Vamos falar hoje sobre eletroquímica. Cara, é um assunto onde tem muito elétron passado para lá e para cá. Exatamente. Então ativa aí os neurônios, né? O neurônio também correntes elétricas passando ali, ativa aí os neurônios. Nervoso, né? Exatamente. Bora pra aula falar sobre esse assunto extremamente interessante. Bora lá. Chama a vinheta. Como o próprio nome sugere, eletroquímica vai ser uma química onde a gente estuda a eletricidade. Bom, a eletricidade ela pode ser produzida aqui ou ela pode gerar alguma coisa bem legal. Pira só, numa pilha a gente tem uma energia química, que é uma reação química que produz energia elétrica. Numa eletrólise é uma energia elétrica que gera uma reação química. Como é que a gente pode fazer isso? Porque em reações químicas há transferências de elétrons, que a gente chama de oxidação e redução. Enquanto para fazer uma eletrólise acontecer, quer dizer que esses reagentes não reagiriam. Então essa energia elétrica ela funciona como se fosse a energia de ativação daquela reação. Então, por causa disso, a gente pode manipular esse meio. No potencial de redução, é calculado em volts. Y é um cátion, onde ele vai absorver essa mesma quantidade de elétrons, e ele vai se tornar um elemento zero, ou seja, normalmente um metal no estado sólido da matéria. E a gente calcula isso como potencial de redução. Então, para essa equação acontecer, é calculado um potencial de redução. E cada elemento da tabela periódica tem um potencial de redução próprio, específico para ele. Por exemplo, nas pilhas, como as pilhas funcionam? É uma energia química que se transforma numa energia elétrica. Ou seja, aquela pilhazinha que tem no controle remoto da sua casa, aquilo ali é uma pilha onde tem uma reação química acontecendo em que gera uma energia elétrica. Bom, nós temos aqui uma pilha de zinco e de cobre. O zinco tem um potencial de redução, que é para sair do zinco 2+ para o zinco 0, um potencial de redução de menos 0,76. Bom, beleza. Vamos ver o do cobre. O do cobre, para ele sair do cobre 2+, para ele sair e chegar ao cloro, para o cobre sair do aspecto de 2+ e ir para o cobre 0, que é o processo de redução, ele tem um potencial de 0,34 volts positivo. Qual que é o maior? É o do zinco ou é o do cobre? É o do cobre, ele tem um potencial maior. Ou seja, esse potencial sendo maior, ele tem uma facilidade maior de reduzir do que de oxidar, em comparação ao zinco. Então, quando a gente vai colocar uma pilha de zinco e de cobre, eu coloco o zinco 0 na presença do cobre 2+, onde o zinco vai perder elétrons para o cobre. Ou seja, vai ocorrer essa transição de elétrons. Nessa transição de elétrons é que a gente chama de corrente elétrica. Então o zinco vai passar os elétrons para o cobre vai ficar nesse processo como cobre 0, um processo onde ele sofreu redução, e o zinco vai passar para cobre 2+, onde sofreu oxidação. Bom, nas pilhas a gente costuma falar que existe o cátodo e o ânodo, e aí a gente relaciona consoante com consoante, vogal com vogal. Quem oxida é sempre o ânodo e quem reduz é sempre o cátodo. Agora, quando a gente faz a somatória do potencial de redução, a gente consegue ver a voltagem dessa pilha. É sempre o potencial maior menos o menor. Então nós temos aqui 0,34 menos 0,76. Quando a gente for fazer esse cálculo, o menos da fórmula vira mais junto com esse menos
do potencial de redução do zinco. Então vai ficar 0,34 mais 0,36, fazendo com que o potencial da nossa pilha seja de 1,1 volts. E isso então é quando a gente calcula o potencial de uma pilha. Galera, nesse esquema aqui desenhado, imagine que aqui nós temos uma barra de zinco em uma solução de zinco 2+. Do lado de cá a gente tem uma barra de cobre em uma solução de cobre 2+. Essa aqui é a chamada célula galvânica de Daniell, uma pilha de Daniell. Bom, como o cobre tem um potencial de redução maior do que o do zinco, o cobre ele puxa os elétrons do zinco, porque reduzir significa ganhar elétrons. Ou seja, os elétrons eles vão ser transferidos do zinco em direção ao cobre. Você vai ter um fluxo de elétrons nessa direção. No momento que os elétrons estão passando do zinco para o cobre, esse zinco 0 está se transformando em zinco 2+. O zinco 0 está se transformando em zinco 2+. Então essa barra aqui ela vai sendo corroída com o passar do tempo. Porque ela está passando de sólido, que o zinco 0 é sólido, para zinco 2+, que é aquoso, que é a solução. Então ele está passando de barra para a solução. Essa barra vai sendo corroída. Imagina uma barra de ferro que está oxidando com o passar do tempo. Ela vai sendo corroída, ela vai perdendo massa, certo? Agora, do outro lado, o cobre 2+ está se transformando em cobre 0, porque está recebendo elétrons. Quem recebe elétrons é a espécie positiva. Nisso, essa barra de cobre ela vai aumentando de tamanho, né? Porque você tem o cobre 2+, que está em solução, se transformando no cobre 0, que está aqui na barra. Para que haja um equilíbrio na carga, existe uma ponte salina aqui no meio, e essa ponte salina permite o fluxo dos íons de um lado para o outro, para que esse lado não fique carregado negativo em excesso, já que os elétrons estão vindo para cá, e que esse lado não fique carregado positivo em excesso, já que ele está perdendo elétrons. Então, por meio da ponte salina, você tem um fluxo de íons, não de elétrons, e sim de íons, para estabelecer uma neutralidade na carga do meio. Bom, a pilha, como o Pavanelli falou, é um processo espontâneo cujo nosso potencial ele vai dar sempre um valor positivo, certo? Como você pode perceber aqui, ó, o potencial de redução do zinco é menos 0,76. Mas se o zinco está oxidando, significa que vai ficar mais 0,76. Por isso que o Pavanelli falou que na fórmula a gente pega o maior menos o menor. Quando eu pego menos o menor, quer dizer que a gente vai inverter o potencial dele. O cobre, o potencial dele é mais 0,34. Com 0,76 com 0,34 deu 1,10 aqui. Esse seria o potencial de oxidação, o inverso de redução. Esse seria o potencial de redução e o potencial total dessa pilha, 1,10 volts. A diferença de uma pilha para uma eletrólise é que na eletrólise você faz um processo não espontâneo, um processo forçado. Ele precisa de energia elétrica para ocorrer. Ele precisa de um fluxo de elétrons para que esse potencial ou para que essa reação aconteça. Vamos pensar no seguinte: numa eletrólise, o esquema que nós utilizamos é esse daqui. Nós temos ali um gerador, polo negativo, polo positivo. Aqui embaixo nós temos um cátion e um ânion em solução, nós temos íons ali, ou em solução ou puro, pode ser puro também, na verdade. O íon positivo vai ser atraído pelo polo negativo do gerador. O íon negativo vai ser atraído pelo polo positivo do gerador. Mas o que o polo negativo de um gerador faz? Ele emite elétrons. E o que o polo positivo de um gerador faz? Ele puxa os elétrons. Então esse gerador, que pode até ser uma pilha, né? Na pilha aqui, você tem lá o polo onde está acontecendo a oxidação, os elétrons estão fugindo. Você tem aqui o polo positivo, por onde os elétrons, na verdade o contrário, escrevi errado. Aqui você tem um polo negativo, da onde os elétrons estão fugindo, e aqui você tem o polo positivo, que é para onde os elétrons estão indo. Então o polo positivo é o que puxa os elétrons, o polo negativo é o que joga os elétrons fora.
O polo negativo joga os elétrons, o polo positivo puxa os elétrons. Aqui, o nosso cátion A positivo vai ser atraído por esses elétrons e vai interagir com os elétrons, formando uma reação de redução e ficando sem carga. Bom, redução, gente, ela acontece sempre no cátodo, consoante com consoante, igual o Pavanelli falou. O nosso ânion negativo, B, ele vai vir para cá e o polo positivo suga os elétrons dele, então ele vai perder o elétron dele. Se ele perde elétrons, ele oxida e isso aqui é chamado de ânodo da pilha. Ou da eletrólise, falei errado. Agora, só tem uma diferença quando a gente trata de eletrólise para pilha. Na eletrólise, a redução acontece no cátodo e isso daqui acontece lá no polo negativo. A oxidação acontece no ânodo e isso acontece no polo positivo. Se você vem aqui para a pilha, a oxidação ela é o ânodo, a redução ela é o cátodo, só que os polos são invertidos. A oxidação no ânodo é da onde está saindo os elétrons, então aqui o polo é negativo. A redução no cátodo é para onde estão indo os elétrons, então aqui é o polo positivo. Então, ó, na pilha, oxidação ânodo, negativo. Na eletrólise, oxidação ânodo, positivo. Na pilha, redução cátodo, positivo. Na eletrólise, redução cátodo, negativo. Então, da pilha para a eletrólise, a gente inverte os polos. Na pilha, espontâneo, na eletrólise, não espontâneo. Nós costumamos falar que na eletrólise existe um processo de descarga de íons. O nosso A está positivo. Desculpa, pode voltar. Na pilha nós costumamos falar que existe um processo de descarga dos íons. O A que era positivo ficou 0, o B que era negativo ficou 0. Vamos pegar um exemplo da eletrólise do NaCl, que é o cloreto de sódio. No NaCl você tem o Na+, Cl-. Se você joga uma corrente elétrica ali, esse Na ele é positivo, ele vai lá para o polo negativo e vai sofrer o processo de redução. Esse Cl que é negativo vai lá para o polo positivo e vai sofrer um processo de oxidação onde ele vai formar uma substância com carga zero. Substância com carga zero de cloro é o Cl2. Coloquei um meio aqui para ver um balanceamento desse processo. Se eu calculo o potencial de redução do sódio, se eu analiso, né, porque isso aqui é tabelado. E se eu analiso o potencial de oxidação do cloro, eu vou ter dois potenciais negativos. Então a diferença de potencial aqui vai dar um valor negativo. Isso mostra pra gente quando que o processo é espontâneo e quando o processo não é espontâneo. Um processo espontâneo, ele fornece um potencial, ele fornece uma corrente elétrica. Um potencial não espontâneo, um processo não espontâneo, ele tem um potencial negativo, então ele precisa dessa corrente para que ele aconteça. Entenderam? Fala, galerinha! Agora a gente acabou equilíbrio, já acabou. Fala, galerinha! Então aqui foi a nossa aula sobre eletroquímica, o trânsito de elétrons para lá e para cá. Exatamente, agora você já sabe o que é uma redução, uma oxidação, processo espontâneo, processo não espontâneo. Se quiser aprofundar mais sobre isso, entra no nosso canal aí que vai ter mais vídeos explicativos sobre esse conteúdo e deixe aí nos comentários a sua dúvida, se você não entendeu algo que foi citado aqui nessa aula. Isso aí, galerinha, é nóis, tamo junto.